Já nós também estamos com menos pessoas aqui hoje, né? Provavelmente as pessoas ainda nas suas festas, nas suas férias. Você pode abrir a Bíblia agora em Êxodo, capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Êxodo 15 diz assim: Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus príncipes afogaram-se no mar vermelho, os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor que os consumiu como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Mas sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em impetuosas águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, que opera maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os tragou. Tu, como a tua beneficência, guiarás o povo que remiste. Com a tua força o levarás à tua santa habitação. Os povos o ouvirão e tremerão. A angústia tomará conta dos habitantes de Filístia. Os príncipes de Edom se perturbarão. Dos poderosos dos moabitas se apoderará tremor. Todos os habitantes de Canaã serão destruídos. Espanto e pavor cairão sobre eles, pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Quando os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, pois sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e até então não acharam água. Quero ler até aqui. Eu quis ler esse trecho completo do capítulo 15, para que a gente entre nessa mesma emoção do povo que atravessou o Mar Vermelho, do povo que teve uma vitória grandiosa, uma vitória inesperada, uma das vitórias que até hoje nós falamos dela, e nós falamos com maravilhamento, com espanto. E uma coisa que Israel sempre fez, porque Deus os ensinou a fazer, é se lembrar das vitórias, trazer à memória as vitórias que Deus trouxe a eles.
Então eles faziam canções, eles escreviam poesias, poemas sobre as vitórias, eles registravam na história aquilo que Deus tinha feito por eles, e eles traziam a memória, eles sempre traziam a memória, porque eles não queriam se esquecer, porque Deus sabia que se eles não fizessem isso, eles poderiam se esquecer, porque esse povo era um povo difícil. Mas da mesma forma, hoje que nós estamos aqui, nós vamos cantar louvores, nós vamos celebrar, e pode ser um momento como na vida de algum de vocês, talvez você não veja muitos motivos para celebrar, mas eu não quero que você celebre nessa manhã, apesar do seu sofrimento, ou apesar das suas tristezas. Eu quero que você celebre nessa manhã justamente por causa do seu sofrimento, das suas tristezas. Porque ao celebrar você vai colocar a sua confiança não naquilo que você está vendo, mas no Senhor. Ao cantar a Deus, ao louvar, ao se alegrar em Deus, você vai dizer para o seu coração e para o mundo que a sua confiança está no Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor está aqui, Deus. Muito obrigado porque o Senhor está presente em nossos corações, em nossa vida, e o Senhor tem nos dado a vitória, Deus. Não são apenas vitórias que nós lemos, não são apenas vitórias que nós ouvimos falar, mas o Senhor é presente conosco, o Senhor é presente em nossa vida, Deus. O Senhor tem se mostrado, o Senhor tem feito com que a sua igreja experimente a sua bondade, Deus. E como a sua bondade nos persegue todos os dias, como a sua bondade tem nos acompanhado durante todos os meses, todos os anos da nossa vida, e 2020 não foi diferente. 2020 não foi diferente, Deus. E nós queremos celebrar, meu Pai, e queremos celebrar com expectativa do que está por vir, porque a nossa força não está nos nossos braços, Deus. Porque a nossa força não está nesse mundo, porque a nossa força não está nas circunstâncias, a nossa força está em Ti. Por isso nós vamos nos alegrar, por isso nós vamos cantar, meu Pai, com felicidade, com força, entoar louvores, para que a nossa alma se lembre, para que o nosso coração se lembre de onde está a nossa força, de onde vem a nossa força, quem é o nosso refúgio, quem é exaltado em glória, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é digno de todo louvor, de toda confiança. Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Senhor, faz-se presente nessa manhã, faz-se presente agora nesses louvores, meu Pai, que não sejam canções vazias, que não sejam canções apenas de lábios, meu Pai, da boca para fora, mas que sejam hinos e canções, meu Pai, do profundo do nosso ser, meu Pai, em espírito e em verdade. Nós queremos te adorar, nós queremos nos lembrar da sua bondade, do seu amor, da sua glória, Pai. Nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero pedir desculpa a todos, porque nós não vamos ter o Data Show nessa manhã, e temos algumas canções novas, mas você pode celebrar. Se você não conhecer a letra, ore, preste atenção no que o hino está dizendo, celebre, ore, entre em sintonia com o louvor, amém? Vocês podem ficar de pé. E as suas palmas adorando a Jesus.
Esse é um novo tempo sobre a minha casa. O Senhor Jesus se levantou diante do trono em meu favor. Esse é um novo tempo sobre a minha vida. Esse é um novo tempo sobre a minha casa. O Senhor Jesus se levantou diante do trono em meu favor. Eu te louvarei, eu te bendirei. Tu és o Deus da minha vida. Eu te adorarei, sempre te amarei. Tu és o Deus da minha vida. Esse é um novo tempo sobre a minha vida. Esse é um novo tempo sobre a minha casa. O Senhor Jesus se levantou diante do trono em meu favor. Eu te louvarei, eu te bendirei. Tu és o Deus da minha vida. Eu te adorarei, sempre te amarei. Tu és o Deus da minha vida. Quem irá contra o braço forte do Senhor, se a sua poderosa mão em mim está? Quem irá vencer o poder do teu amor? Quem irá contra o braço forte do Senhor, se a sua poderosa mão em mim está? Quem irá vencer o poder do teu amor? Eu te louvarei, eu te bendirei. Tu és o Deus da minha vida. Eu te adorarei, sempre te amarei. Tu és o Deus da minha vida. Eu te louvarei, eu te bendirei. Tu és o Deus da minha vida. Eu te adorarei, sempre te amarei. Tu és o Deus da minha vida. No domingo passado eu falei sobre o Vale de Ossos Secos e eu citei a música que agora
Nós vamos cantar, essa música fala, profetiza, ó terra que estava seca, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Amém? O que posso ver, se não um vale de ossos secos? Que posso dizer, já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza, volte a alegria, Espírito, haja palavra, profetiza, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? Que posso dizer, se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus. Vamos profetizar juntos a vida do Senhor. Vida, eu profetizo sobre ti a vida, Receba sobre ti a vida, vida de Deus, ressuscita, ó terra que estava morta,
impondo avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. O Senhor é santo, Deus. O Senhor é maravilhoso, Deus. Nós profetizamos para nós mesmos, nós profetizamos sobre essa igreja, sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo, a nossa alma. Vai haver vida, Deus, haverá vida em nós, Deus, porque o Senhor nos ressuscitou, o Senhor nos deu uma nova vida, Pai. Nos ajuda, meu Pai, a descansarmos nessa vida, descansarmos no Teu Espírito, não em nossa força, Deus, não em nossa força. Nos ajuda, meu Pai. Fala conosco agora, fala, meu Pai, com o coração dos Teus filhos que estão aqui, meu Pai. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, meu Pai. Nós Te rendemos louvor, meu Pai. Nós declaramos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa vida, Pai. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção. Amém. Só achei a alegria que é maior, achei descanso pro meu coração, achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da ação, em Ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti. Escudo e proteção acima da ação, em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Eu confio em Ti, 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 eu confio. Escudo e proteção acima
aplaudir agora. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Nada que a Ele não pertence.
fez por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. De novo. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você, só quero
ver você. Eu só quero Ver você. Eu só quero Ver você. só quero ver você. Só quero Ver você. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja o seu santo nome, Deus. Nós te engrandecemos, meu Pai. Nós te contemplamos, Deus. Olhar para a sua face, Deus. Olhar para o seu nome. Olhar para quem o Senhor é em nossa vida, Deus. Quem o Senhor é para nós. É só isso que faz com que o nosso coração se encha da sua bondade, do seu amor. Porque a fonte do amor, a fonte da bondade, a fonte da alegria só está em ti, Deus. Contemplar, meu Pai, contemplar é beber dessa fonte, é beber da sua presença, Senhor. Aleluia, Pai, aleluia, Deus. Vocês podem assentar-se. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, se vocês quiserem acompanhar, esse é um texto muito interessante, porque é um texto que mostra claramente que Deus é quem nos dá o sustento, Deus quem nos dá o rendimento do nosso trabalho, e o texto mostra também que Deus nos dá por um propósito, e Ele nos abençoa por um propósito. Então sim, o nosso rendimento, a nossa prosperidade, aquilo que nós temos em nossa vida é Deus que nos dá. Nós devemos ser gratos àquilo que Ele nos dá, porque Ele sabe a medida que nós precisamos, Ele sabe a medida que nós devemos ter. E esse texto aqui vai dizer que Deus nos dá para que nós sejamos generosos. Ele nos dá para esse propósito, e conforme nós vamos sendo generosos, nós vamos aprendendo da bondade e da generosidade de Deus, e por isso Ele nos abençoa mais e mais, para que nós possamos ser ainda mais generosos. Quero ler a partir do versículo 10, que diz assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A ministração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus, visto que essa ministração prova que sois obedientes, seguis o Evangelho de Cristo. Eles louvarão a Deus, e também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas contribuições para com eles e para com todos, e orarão com grande afeto por vós, e por causa da excelente graça que Deus vos rendeu
Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Deus é soberano sobre as nossas finanças, sobre o nosso trabalho também, amém? E esse texto aqui fala sobre oferta, sobre doação para a obra missionária, fala sobre ajudar as pessoas, fala sobre ser generoso em tudo e saber principalmente de onde vem o sustento. Então, se você for ofertar, se você for dizimar nessa manhã, oferte com essa consciência: o que você tem, em primeiro lugar, você não teria. O que você tem vem de Deus. E então, se for ofertar, oferte com essa gratidão, com essa consciência, amém? Vamos orar agora. Pai, muito obrigado pelo fruto do nosso trabalho, muito obrigado pelo sustento, pelo dinheiro, meu Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos concedido muito mais daquilo que precisamos, meu Pai. O Senhor tem nos dado dádivas, tem nos dado bens, tem nos dado, meu Pai, sustento e possibilidade de sonhos, Deus, de sonhar. Nós queremos sonhar com a sua obra, Deus. Nós queremos sonhar, meu Pai, com o Evangelho sendo pregado, meu Pai, com o Evangelho sendo, meu Pai, cada vez mais proclamado em todos os lugares e principalmente através da nossa vida, Deus. Que nós sejamos o espetáculo do amor de Deus, que nós sejamos, meu Pai, o espetáculo dessa liberdade de doação, de generosidade, de entrega, de desapego com as coisas materiais, porque tudo que nós temos vem de Ti. Nós reconhecemos que vem de Ti, Senhor, e nós consagramos esses dízimos, essas ofertas, meu Pai, porque queremos cada vez mais depender de Ti, e somente de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos passar para o momento da ceia agora. Vamos fazer a ceia hoje antes da pregação. Nós cantamos aqui que nós queremos olhar a face daquele que primeiro nos amou, e é isso que nós vamos fazer agora na ceia. Nós vamos nos lembrar da nova aliança e olhar para o significado da nova aliança, olhar para esse amor que nos preenche, esse amor que transborda, esse amor que transbordou lá na cruz, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos alegria, para que nós tivéssemos justiça em nosso coração. Lá em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 20, não, a partir do versículo 23, desculpa. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, esse é o texto que nós sempre lemos.
se houver algum diácono que puder auxiliar agora aqui. Versículo 23 do capítulo 11 diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, pois, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que nós estamos fazendo agora, anunciando o que Jesus fez. Esse não é um ato vão, esse não deve ser um ato sem significado, ritualístico. Tudo que nós fazemos aqui, desde o louvor, desde a leitura do texto bíblico, desde a pregação, é um anúncio para que essa mensagem se mantenha viva em nosso coração, em nossa consciência, em nossa lembrança. Amém? A Bruna vai cantar uma música agora, enquanto os diáconos, os elementos. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Um hino cantou depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele via mim. Aleluia, Pai. Jesus pensava em mim. O Senhor pensava em cada um de nós naquela cruz. O Senhor nos via, o Senhor nos enxergava. O Senhor nos enxerga hoje, Deus. Aquele ato de amor, meu Pai, aquele ato de amor foi para que nós tivéssemos vida, Deus. Obrigada. E todo o sofrimento que o Senhor passou, meu Pai, todo
todo sofrimento foi para ti um ato de amor. Foi um ato de amor, um ato para demonstrar o maior amor de todos, o amor mais incompreensível, o maior exemplo daquilo que nós queremos, daquilo que preenche o nosso ser, que dá sentido, significado à nossa vida, Deus. Nós queremos nos lembrar todos os dias, nós queremos beber desse sangue, Deus, comer da sua carne, Deus, participar de quem o Senhor é, meu Pai, que quem o Senhor é, meu Pai, esteja em nós e nós em Ti, Deus, e que nós transbordemos e que nós nos tornemos a Sua imagem e semelhança, essa mesma bondade, Deus, essa mesma bondade, Senhor. Nós bebemos dessa bondade agora, consagramos esse suco, consagramos esse pão, meu Pai, que seja vida em nós, que seja vida dentro de nós. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Vocês podem participar, amém? Um hino cantou depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim, o meu Jesus pensava em mim. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vocês podem abrir a Bíblia agora em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, diz assim, amém? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas.
tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado, então o muro da cidade cairá, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas adiante da arca do Senhor. E ordenou ao povo: passai e rodeai a cidade, quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Os sacerdotes seguiam durante todo o tempo tocando as trombetas. Ao povo, porém, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, não levantem a vossa voz, não saia palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga: gritai, então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e o restante seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes sempre tocando as trombetas. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e voltaram para o acampamento. Assim fizeram durante 6 dias. E no 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Só que nesse dia rodearam a cidade 7 vezes, tocando os sacerdotes as trombetas pela 7ª vez. E ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, será condenada, ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o acampamento de Israel, e o perturbeis. Toda a prata, ouro, os vasos de bronze e de ferro, porém, são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu, e o povo subiu à cidade, cada qual, e atacou de onde estava, e a tomaram. Até aqui, está bom. Pai, muito obrigado por essa palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, Deus. Fala o Senhor ao nosso coração, Deus, que essa palavra e que eu agora seja um instrumento para que o Senhor fale, Deus. Mas a obra é tua, a palavra é tua, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu gosto de ler o texto assim inteiro, eu gosto de ler textos longos, porque nós dizemos aqui que nós dependemos da palavra, que o nosso conhecimento, a nossa fé vem da Bíblia, que é testemunha da palavra de Deus. Então faz muito bem lermos a Bíblia, lermos os textos. Se prestarmos atenção, nós vamos vibrar com essa alegria que foi contada aqui, com essa vitória que foi contada aqui. Eu quero falar sobre confiança, eu quero falar sobre trabalho, eu quero falar sobre a nossa parte na obra de Deus hoje. E eu estava vendo um vídeo de um pastor muito conhecido chamado Augusto Nicodemos, e esse pastor estava contando, ensinando como funciona a nossa participação na obra de Deus. Qual é a nossa parte, uma vez que é tudo pela graça, e Deus é soberano, e é Deus que age em nós, e é Deus que realiza, o que nós temos que fazer? E aí ele contou uma história que ele presenciou do seu filho. O seu filho estava com o seu neto, o filho do seu filho, que tinha apenas 2 anos de idade. E a sua esposa estava ali fazendo tarefas domésticas,
E esse garoto de 2 anos de idade estava querendo ajudar a sua mãe. Então ele viu um balde cheio de água e queria levar o balde cheio de água para sua mãe. Mas ele tinha apenas 2 anos, ele não tinha força para levar esse balde. Então o pai desse garoto foi lá, pegou o balde junto com o seu filho, e os dois levaram e caminharam juntos, e chegaram até a mãe, e o menino que conseguiu executar essa tarefa ficou feliz, e ficou alegre por ter ajudado nas tarefas de casa, ficou muito feliz por ter conseguido levar o balde. Mas nós sabemos que quem realmente carregou o balde foi o pai. De onde realmente veio a força para carregar aquele balde de água foi o pai, porque o menino não tinha força para isso. Mas mesmo assim, nós fazemos isso com os nossos filhos, esse pai fez isso com o seu filho, para que ele pudesse ter esse momento com o seu filho. O pai podia levar o balde sozinho, mas se ele levasse o balde sozinho, ele não teria esse momento de felicidade, de vitória, de alegria, de uma experiência de alegria junto com o seu filho que está aprendendo, que está crescendo. E assim é Deus conosco. Nós não temos força para realizar nem as coisas mais simples que Ele nos pede, as coisas que nós precisamos fazer, mas Ele carrega o balde junto conosco. Ele nos faz, Ele dá justiça para nós, Ele nos ajuda a sermos bondosos pela sua bondade, pela sua força, e Ele se regozija conosco quando nós aprendemos com Ele, quando nós conseguimos executar as tarefas. Ele se regozija quando nós participamos da sua obra, porque nós temos uma experiência com Deus. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele quer ter experiências conosco. E as histórias que nós lemos aqui no Antigo Testamento, principalmente, a história de Israel, é uma história de uma experiência de um povo com Deus. Um povo que teve constantes experiências da bondade de Deus. Eles andavam com Deus e eles tinham vitórias inimagináveis, vitórias que, para aqueles que não creem, para aqueles que são céticos, isso aqui é muito difícil de acreditar, porque são milagres, e Deus gosta de fazer milagres, Deus gosta de surpreender as pessoas, Deus gosta de surpreender Israel com milagres e com formas de agir que eles não esperavam, formas de agir que eles não imaginavam, que a sabedoria deles não alcançava, que o entendimento e toda a estratégia que eles poderiam traçar não atingia, mas Deus constantemente dá vitória ao povo de Israel, porque Ele os ama, porque Ele os escolheu, mas principalmente porque Ele quer ter um relacionamento com eles. Ele quer que esse povo aprenda a confiar nele. O sucesso, a vitória, é um dos objetivos, sim, mas melhor do que a vitória, melhor do que o sucesso, é nós andarmos com Deus, é nós caminharmos com Deus, é nós sermos amigos de Deus, é nós termos uma experiência de vida em que nós possamos confiar em Deus, não porque nós ouvimos falar, não porque nós lemos num texto de uma vitória que alguém viveu, de uma batalha que alguém viveu, mas porque nós vivemos as nossas batalhas e conhecemos por experiência própria a bondade de Deus. Foi assim desde o princípio, foi assim desde o patriarca Abraão, foi assim quando ele falou para Abraão ir para uma terra desconhecida. E veja como que Deus age, como que Deus geralmente pede coisas para nós, pede coisas para o seu povo, pede coisas para os seus escolhidos que eles não compreendem tão bem, porque Deus quer que eles aprendam a confiar nele. Quando Deus pede para Abraão sair para uma terra desconhecida, apenas com a expectativa de que isso traria o sucesso, Abraão teve que confiar naquele que era digno de confiança. Mas quando nós olhamos e lemos essas histórias, para nós parece muito óbvio, parece que faz muito sentido obedecer a Deus, afinal, Deus é o Todo-Poderoso. Parece que não é tão difícil assim obedecer cegamente esses direcionamentos que Deus dá. Porque nós estamos olhando aqui, depois que a história já foi contada, depois que eles já obedeceram, depois que a vitória já aconteceu, nós estamos vendo o quadro geral. Mas quando chega a nossa vez de confiar em Deus, quando chega a nossa vez de obedecer cegamente
uma estratégia, um plano, um direcionamento que Deus nos dá, não é tão simples assim. E se nós olharmos com mais profundidade, se nós olharmos com um pouquinho mais de imaginação, o que será que se passava no coração, na cabeça desses homens, quando Deus chegava com essas ideias, que parecem absurdas? Foi assim com José, que tinha sonhos que ele não entendia, mas que remetiam a um momento em que ele se tornaria príncipe do Egito e salvaria o seu povo. Foi assim com Moisés, quando Moisés foi escolhido por Deus para libertar o seu povo, quando Moisés foi à frente do seu povo sem saber aonde eles iriam, como aconteceria a vitória, quando ele abriu o Mar Vermelho, que nós lemos no começo do texto, eles estavam cercados, não tinha para onde ir, Deus os levou numa direção que era praticamente a morte deles, mas Deus gosta de os surpreender, Deus gosta de nos surpreender, Deus gosta de dar vitórias quase cinematográficas, para que nós tenhamos convicção, para que nós vejamos a sua bondade. Eu não quero dizer que Deus gosta de se aparecer aqui, mas Deus gosta de sim participar da nossa alegria, de mostrar o seu poder para que nós nos alegremos com Ele. Ele não precisava fazer essas obras dessa forma, mas são histórias que nós contamos até hoje, porque Deus mostrou a sua vitória, mostrou o seu poder, para que nós possamos, para que eles participassem dessa alegria junto com Deus. E o povo andou pelo deserto, vagou pelo deserto, passaram-se anos para que eles aprendessem a confiar em Deus. Nós sabemos a história. E chegou finalmente o momento em que Josué agora é o líder desse povo. E eles vão invadir Jericó, um lugar que é chave para que eles realmente tomem posse da terra prometida, que foi prometida desde Abraão, desde o patriarca, que foi o objetivo de Moisés e o povo do Egito ter saído de lá, de ter sido liberto. Eles estão finalmente para conquistar essa terra, e Deus chega com esse plano que nós já sabemos que vai dar certo, mas é um plano que parece, pela lógica humana, um plano absurdo. É um plano estranho, né? Se a gente tentar imaginar o que os líderes daquela época, o que os coronéis, os comandantes, os sacerdotes, aqueles que não ouviram a voz de Deus, pensaram quando Josué chegou com essa ordem aqui: vocês vão dar voltas na cidade, tocando trombeta. Eles estão indo para uma batalha, eles estão indo para um momento decisivo, em que se alguma coisa der errado, eles vão morrer. Então, se por um acaso Josué não entendeu bem a ordem de Deus, se por um acaso ele se confundiu, eles estão caminhando para a morte. Essa é a realidade. Então esse povo tem que confiar num plano, tem que confiar num objetivo, numa estratégia dada por Deus, mas que o único motivo para eles confiarem nisso é a dependência completa daquele que falou, daquele que está dando esse plano, que é Deus. Porque o plano em si não faz sentido. O plano em si parece absurdo. Eu quero falar nessa manhã sobre a confiança em Deus, o descanso em Deus, e como isso faz com que nós participemos, com que nós tenhamos ação na nossa vida. A ação de obedecer, a ação de agir. E nós falamos muito aqui que a vitória não vem do nosso esforço, a vitória vem do nosso descansar, a vitória vem da nossa confiança e do nosso descanso. Nós não temos trabalho, o nosso trabalho é descansar em Deus. Mas sejamos sinceros, às vezes isso parece muito passivo, não é? Às vezes falar isso parece que quebra aquela motivação que nós encontramos muitas vezes nos livros de autoajuda, nos palestrantes, porque eles vêm com aquela força, com aquela vida, dizendo: vocês vão conquistar, vocês vão agir, vocês vão fazer, e de repente o pastor vem aqui e começa a falar para a gente descansar.
E pode parecer que esse descansar é não agir, é não fazer nada. E é muito difícil não fazer nada. Mas como já foi dito aqui, descansar não é fazer nada. Descansar em Deus produz efeitos. Descansar em Deus e confiar em Deus produz consequências no nosso coração, na nossa mente, no nosso relacionamento com Deus, no nosso conhecimento sobre a vida. Então, descansar em Deus é estar aliado com aquele que tem a melhor estratégia, é estar aliado com aquele que sabe o melhor caminho, é estar aliado e submisso e confiante naquele que sempre vai ter a vitória. Então, a consequência de descansar em Deus não é a passividade, a consequência de descansar em Deus não é ficar sem fazer nada, mas é fazer aquilo que vai dar certo, porque a consequência de descansar e confiar em Deus nos alinha com os planos de Deus, alinha os nossos planos com os planos dEle, as nossas estratégias com as estratégias dEle. Então nós não ficamos atirando para todos os lados, nós não fazemos esforço, não porque fazer esforço é ruim, mas porque nós temos uma estratégia que vai nos levar à vitória sem que nós tenhamos que deitar à noite preocupados, sem que nós tenhamos a preocupação com o nosso amanhã, com o nosso futuro, porque nós descansamos naquele que tem a melhor estratégia, o melhor plano para a nossa vida. Israel, o povo hebreu aqui, resolve obedecer essa direção de Josué, essa direção dada por Deus. E eles estão aqui para uma vitória que foi idealizada por Deus. O povo do Egito, o povo hebreu, quando estava no Egito, não sonhou com essa vitória, não sonhou com a terra prometida. Deus colocou esse sonho no coração de alguns líderes, no coração de Moisés, no coração de homens que andavam com Deus. Mas ao mesmo tempo que Ele colocou esse sonho, ao mesmo tempo que Ele colocou esse projeto, esse ideal, Ele também deu a melhor estratégia, porque esses homens se voltaram para Deus, porque esses homens andavam com Deus, porque Josué ia até Deus, conversar com Deus, saber a opinião de Deus. Nós somos cristãos, nós somos crentes em Deus, nós acreditamos que Ele é vivo, nós acreditamos que Ele fala conosco, então nós devemos acreditar que Deus vai falar conosco, nós devemos ter esse mesmo ato, essa mesma disposição de Josué de ir até Deus, de falar com Deus, de colocar os nossos planos, os nossos objetivos até Deus, crendo que Ele vai nos responder, crendo que Ele vai falar conosco, crendo que Ele vai nos dar uma estratégia, um caminho, uma vitória. Faz quanto tempo que você que está agora ouvindo essa mensagem, não tem uma experiência de uma vitória grandiosa, da bondade de Deus? Faz quanto tempo que você não apresenta as suas angústias, os seus projetos, os seus planos para Deus, mas sem apresentar apenas por apresentar, mas crendo que haverá uma resposta, haverá um sentimento, uma intuição, um planejamento vindo do coração de Deus, porque Ele habita dentro de nós. Confiar em Deus não é simplesmente uma teoria, confiar em Deus não é simplesmente acreditar que tudo vai dar certo no fim. Não, confiar em Deus é ter um relacionamento com Ele, é ter um relacionamento vivo com um Deus vivo, que está operando no nosso meio e que está querendo ter experiências com você, está querendo demonstrar a sua bondade para você, está querendo que você tenha experiências com essa bondade. Então, em primeiro lugar, confiar em Deus nos alinha com os planos de Deus, com as estratégias de Deus, com a voz e o direcionamento de Deus. Descansar em Deus é uma atividade dirigida pelo Espírito, que o Espírito nos leva, o Espírito nos conduz, o Espírito vivo vai nos guiando, vai nos falando. E vamos deixar claro aqui, talvez Deus não revele para você, por exemplo, qual é a esfirra na padaria que tem o maior recheio por dentro. Talvez Deus não revele detalhes que você está querendo, por exemplo, os números da Mega Sena.
Talvez Deus não te conte certas coisas que você quer saber, porque nós é que nos submetemos a Ele, não Ele se submete à nossa vontade, não é Ele que se submete a nós, mas nós nos submetemos a Ele, aos seus planos, à sua soberania. Então, nós precisamos ser pacientes, nós precisamos andar com Deus e buscar a Deus. É difícil talvez, se você estiver no meio de uma batalha, no meio do sofrimento, mas deseje isso, deseje em primeiro lugar não o sucesso, não a vitória, mas ter uma experiência com Deus, ter uma experiência com a bondade de Deus. Se submeta a Ele, se submeta à sua vontade. Ele vai te dar planos, Ele vai te dar estratégias que às vezes vão ser difíceis de executar. Meu pai, por exemplo, sempre conta de quando ele deixou o Paraná, quando deixou Ponta Grossa e foi para Cianorte, para a vida ministerial. E foi uma escolha porque difícil, ele já tinha 2 filhos, eu e o Marcos, e ele foi para Cianorte de forma cega. Ele não tinha trabalho, ele não tinha rendimento, ele simplesmente abraçou um sonho que ele acreditava que tinha sido um sonho de Deus em primeiro lugar. Ele se colocou à disposição, buscou, conseguiu confirmações e foi. Foi para Cianorte, foi para o seminário, para se tornar pastor, para estudar, para se tornar pastor, e Deus o sustentou. Ele conseguiu a vitória, ele conseguiu, realmente, ele viu a bondade de Deus durante todos os anos, e Deus o sustentando, Deus mostrando para ele que ele realmente estava no caminho certo. Mas sejamos sinceros, parece uma loucura o que ele fez. Com 2 filhos pequenos, ir para o seminário, simplesmente porque ele acreditava que era essa sua vocação, que era isso que Deus queria dele. Um homem que tem por objetivo, responsabilidade de sustentar a própria casa, e cegamente num caminho desse. E todos nós temos experiências assim. Eu tive a minha, você teve as suas, mas quando Deus nos pede coisas difíceis, quando Deus nos pede coisas que nós não entendemos, quando Deus nos dá estratégias que parecem para nós formas simbólicas de suicídio, não é tão fácil assim obedecer, não é tão fácil obedecer cegamente à vontade de Deus, simplesmente porque você confia nele. Mas eu quero te levar, te encorajar nessa manhã, a buscar o coração de Deus, a buscar essas estratégias, esses caminhos que Deus tem para você. Talvez Deus te dê uma vitória nessa manhã, talvez Deus realize os planos que você tem para a sua vida e que você já está traçando há muitos anos. Talvez Ele te dê um novo objetivo, que não seja exatamente aquilo que você está querendo, mas tenha certeza disso, que se você tiver essa coragem de confiar, de se submeter a Deus, você vai ter sucesso no final, vai ter vitória no final. E o maior sucesso de todos é andar com Deus, é conhecer a Deus de verdade, não só de ouvir falar. E agora, a segunda coisa que acontece quando nós descansamos em Deus, é que nós temos força para agir, é que nós temos motivação para agir. Nós temos uma disposição que não vem da nossa própria força. Lá em Isaías está escrito que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque existe uma motivação que nos dá força para agir quando nós estamos em Deus, quando nós estamos no plano de Deus, quando nós queremos ouvir a vontade de Deus. Eu falei agora há pouco sobre motivação, que nós temos as nossas formas de conseguir motivação. Nós talvez buscamos algum vídeo, alguma frase, lemos algum livro, nós nos encorajamos, nós tentamos lutar todos os dias numa rotina que se repete, e nós tentamos estar sempre motivados, cumprindo o nosso dever, mas há dias em que a motivação não vem, há dias em que nós não temos força, e se o sofrimento está presente na nossa vida, é pior ainda, porque parece que o nosso esforço é vão, parece que o nosso esforço não tem sentido.
E uma das consequências de descansar e estar alinhado e confiante em Deus, e conversando com Deus e caminhando com Deus, é que as coisas nunca vão ser sem sentido, porque nós estamos alinhados e conectados com a vontade de Deus. Deus nos revela sentido na nossa existência, Deus nos revela um propósito para a nossa existência, e nós sabemos que o nosso esforço não vai ser vão, porque em primeiro lugar nós não estamos olhando para o resultado, nós estamos olhando para aquilo que Deus quer de nós, nós estamos olhando para aquilo que nós queremos fazer e devemos fazer em Deus, sem olhar para os resultados. E isso só é possível de fato quando nós andamos com Deus, quando nós caminhamos em Deus. Nós podemos atingir esse ideal de forma teórica. Não, eu não me preocupo com os resultados, eu não me preocupo com o sucesso, eu só me preocupo em fazer o que é certo. Mas todos nós, por sermos fracos, somos pegos de surpresa, somos abatidos, porque não temos tanta força assim, para perseverar, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. É somente em Deus, é somente confiando em Deus, é somente bebendo da motivação que Ele nos dá, do direcionamento que Ele nos dá, porque é só assim que nós vamos ter confiança de que o nosso trabalho não é vão, de que o nosso trabalho tem um sentido, de que a nossa vida tem um sentido, de que a nossa família tem um sentido. O nosso trabalho também glorifica a Deus, e nós queremos glorificar a Deus com as nossas obras, com o nosso trabalho, seja qual for a nossa profissão. Nós começamos a ver nas lacunas da vida um sentido dado por Deus, um direcionamento dado por Deus. Isso não vai vir só do nada, isso não vai vir se nós estivermos presos em nós mesmos, ou distraídos. Isso só vai acontecer se nós bebermos de Deus, se nós caminharmos com Ele, se nós buscarmos a motivação que vem do Espírito, que vem de Deus. Então, descansar, confiar em Deus, tem por consequência um alinhamento com os planos, com os objetivos de Deus, tem por consequência uma vida, uma força para agir na vida, nas nossas responsabilidades, que não vem do nosso esforço carnal, mas vem de uma motivação espiritual. As motivações, a autoajuda que nós buscamos no mundo, que nós teorizamos, são boas também, são instrumentos dados por Deus, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento. Mas não vamos nos enganar, é somente quando nós nos colocamos à disposição de Deus, quando nós bebemos em primeiro lugar de Deus, não como uma teoria, mas buscando uma experiência verdadeira, que o nosso coração alcança essa paz, que o nosso coração alcança essa paz que excede todo entendimento, porque não vem de entendimento humano. Esse povo teve uma vitória, e eles vão ter muitas outras, e eu escolhi esse texto aqui, justamente por causa do modo como Deus deu essa vitória ao povo. Eu queria enfatizar o fato de que esse plano, nunca seria um plano idealizado por mente humana, essa estratégia nunca seria uma estratégia dada por homens. E Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para confundir o nosso entendimento, o nosso esforço próprio. Mas Deus faz isso não por outro motivo, senão para que nós tenhamos essas experiências maravilhosas com Ele. E em terceiro lugar, eu quero dizer aqui que a consequência de descansar em Deus, a consequência de andar com Deus, de ter vitórias dadas por Deus, de ter experiências que foram idealizadas no coração de Deus, é que nós encontramos os planos certos, a força certa, a motivação dada por Deus, mas principalmente nós encontramos o propósito da nossa vida, o propósito individual da nossa vida. Josué foi um homem escolhido por Deus para uma tarefa grandiosa. Josué foi um homem que andava com Deus, mas ele foi escolhido para um propósito grandioso.
E a nossa vida, muitas vezes, quando nós não caminhamos com Deus, não tem um propósito, não tem um rumo, não tem uma direção. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus tem um propósito para a sua vida, específico para a sua vida. Deus quer te levar a conhecer os sonhos de Deus. Deus quer que você sonhe junto com Ele, que você crie expectativas junto com Ele, no centro da sua vontade, nessa intimidade com Ele. E na medida em que você for fazendo isso, Ele vai te dar novos tipos de alegria, novos objetivos, novos planos, que vão dar um sentido para a sua vida, um sentido para a sua história, um sentido para a sua existência. E vocês vão ter experiência com Deus, nós vamos ter experiências com Deus, e nós vamos ter um lugar em Deus. Nós vamos saber os planos, as estratégias, e vamos ter um sentido para a nossa vida. A nossa vida, quando está nas mãos de Deus, tem um sentido. A nossa vida, quando está nas mãos de Deus, tem um propósito. E é uma vida bem-sucedida, não segundo os padrões do mundo, mas segundo o coração de Deus. Eu não sei se você tem esse anseio, eu não sei se isso é importante para você, ter um propósito, ter um direcionamento dado por Deus, ter uma vocação, ter uma obra dada e sonhada por Deus. Mas alguns aqui já têm isso, já têm esse desejo, já têm essa vontade, já pulsa no coração esse sentimento de querer participar de algo maior, de querer viver para algo maior do que a própria vida, de viver por algo que vale a própria vida. E se você tem esse sentimento já no coração, ou se você quer ter esse sentimento, saiba que na medida em que você caminhar com Deus, na medida em que você andar com Ele, Ele vai te levar para lugares mais altos, Ele vai te levar para sonhos mais altos, para sentidos cada vez maiores, e você vai ver uma grandeza, você vai ver milagres que você nunca imaginou, você vai ver caminhos que você nunca idealizou, e as coisas vão acontecer na sua vida, e você vai experimentar a bondade de Deus, experimentar os planos de Deus, e pensar como Deus, e caminhar como Ele caminhava. Mas é somente quando nós confiamos e descansamos nele, somente quando nós andamos com Ele. Por isso, descansar em Deus não é estar na passividade, descansar em Deus também não é agir ou não agir. Descansar em Deus é fazer aquilo que Ele coloca no nosso coração. Se Ele disser para você ficar parado, você vai ficar parado. Se Ele disser para agir, você vai agir. Mas você vai experimentar, vivenciar. Você vai ouvir a voz de Deus, não o tempo todo, mas de um modo real, para que você tenha experiências com Ele. Amém? Vocês podem ficar de pé agora. Vamos orar nessa manhã. Essa foi uma palavra que tentei ser direto, tentei ser claro, para que nós apenas levemos isso para casa e sonhemos com isso. Vamos sonhar com os sonhos de Deus, vamos buscar descansar em Deus com expectativa, não como uma teoria, não como um hábito irracional, mas com uma expectativa de que algo vai acontecer nas nossas vidas, amém? Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado porque o Senhor liberta o seu povo, porque o Senhor nos dá vitórias, porque o Senhor fala conosco, e Deus, nós queremos ter isso, Deus, nós queremos ter isso que esse povo teve, nós queremos viver contigo, Deus, nós queremos viver essas vitórias que vêm de Ti, para que nós possamos proclamar ao mundo com convicção o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto os Seus caminhos são melhores, Deus. Falar isso não por canções que foram feitas por outros, mas por canções que são feitas no nosso coração, por causa das experiências, Deus. Nós queremos ter experiências contigo, Deus. Dá vitória para nós, Deus. Dá sucesso para nós, Deus. Não para que nós sejamos, meu Pai, voltados para nós mesmos, Deus, para as nossas ambições, mas para que nós conheçamos a Sua bondade, Deus.
para que nós tenhamos convicção de quem o Senhor é, para que nós os chamemos de amigo, Deus, porque, Senhor, nós não somos apenas servos, porque servo não sabe o que o Senhor vai fazer, não sabe o que o Senhor quer, mas o Senhor fala conosco, fala no nosso coração, nos conta os seus planos. O Senhor nos direciona, o Senhor nos abraça, nos chama para perto, para que nós participemos do projeto que foi sonhado no seu coração, Deus. Meu Pai, como é bom, meu Pai, como é bom sermos amigos de Deus. Nós somos vistos, meu Pai, como pessoas santas, como puros, porque nós estamos debaixo, meu Pai, da filiação em Cristo. Nós somos chamados de filhos e podemos chamar de papai. Papai, paizinho querido, o Senhor carrega o balde conosco, o Senhor age, meu Pai. A força vem de Ti e não de nós, e nós nos alegramos com as nossas vitórias. E o Senhor se alegra muito mais. O Senhor se alegra muito mais, e há festas no céu que nós não vemos, por causa das experiências que os seus filhinhos estão tendo contigo, conhecendo o seu caráter, conhecendo a sua bondade, e transbordando de gratidão, para que o mundo também conheça essa mesma bondade, para que o mundo conheça esses sonhos, esses planos, para que no final nós vejamos o quadro geral e nos alegremos. Ah, como é bom confiar em Ti. Nós vamos dizer como foi bom confiar em Ti, como foi bom obedecer a Sua voz, ouvir a Sua voz, seguir o Seu direcionamento, porque no final sempre vale a pena confiar em Ti, Deus, somente em Ti, Senhor. Pai, nós queremos, meu Pai, agora ir para casa descansados, com essa paz, com essa alegria, com essa felicidade, meu Pai. Abençoa o seu povo, abençoa essa semana, Deus. Essa semana seja uma semana em que eles tenham força, que eles tenham vida, uma vida espiritual, uma vida que vem de Ti, energia, meu Pai, que vem de Ti, motivação que vem de Ti, Senhor. Abençoa os planos, dá sucesso, dá prosperidade, dá saúde, dá felicidade, que o ano de 2021, Deus, seja um ano de vitórias, seja um ano de experiências grandiosas na Sua presença, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus Pai, a graça e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja, meu Pai, sejam sobre os Seus filhos, sobre essa comunidade, e que nós estejamos descansados em Ti, meu Pai. Por isso nós dizemos: Maranata, vem, meu Pai, vem, Senhor, volta, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém.